Uma dor sem dimensão. Escassez de água. Estradas destruídas. O prefeito está ilhado na prefeitura. Tudo debaixo d'água. Uma tragédia sem precedentes. Um preço muito caro para aquele estado. Se houvesse um pacto federativo. Não podemos falar de pacto federativo. Não é tempo de fazer vindita nem patifaria. Temos que trabalhar para salvar vidas. O chamado orçamento de guerra. 100% dessas emendas de comissão. O remanejamento do fundo eleitoral. E onde quer que seja o dinheiro. Vamos acabar com a NTT de barrar caminhões que estão levando comida para o seu povo? É mentira! As cidades estão mal preparadas. Em anos que não tem enchente, são anos de seca. Os eventos extremos vão continuar acontecendo. As iniciativas são morosas. É inconcebível essa letargia. A hora é agora. Nós possamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Estou em alimentos, estou em água potável. Somos todos gaúchos no dia de hoje. O estado de calamidade pública, que afeta 425 cidades gaúchas e já deixou pelo menos 107 mortos e mais de 160 mil desabrigados, foi o tema que mobilizou a atenção e os esforços da Câmara ao longo da semana, que começou com os deputados imprimindo celeridade aos trabalhos e aprovando já na segunda-feira o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro deste ano. Pelo texto da proposta, que veio do Poder Executivo, a União fica autorizada a não computar para fins de atingimento da meta fiscal as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e as renúncias fiscais necessárias ao enfrentamento da catástrofe. A proposta foi aprovada por unanimidade na segunda, mas o debate se estendeu pelo resto da semana. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Praticamente 400 municípios sofreram danos enormes. A produção, as empresas, a força da água atingiu um nível extraordinário. Chegou a chover 500, 600 milímetros num dia, milímetros num dia. Então está acontecendo ainda, isso está se desenvolvendo num filme em câmera lenta, porque foi a serra, grande parte do norte do estado, e a água vem descendo, alagou Porto Alegre uns dias depois, e está uma tragédia. Porto Alegre está 85% das casas estão sem energia e está faltando água, inclusive nos abrigos, não tem água potável. O próprio presidente Lula compareceu 2 vezes àquele estado. Na sua última visita, levou o presidente desta casa, Arthur Lira, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Tribunal de Contas da União, para que pudessem pensar juntos saídas para que nós possamos ajudar de forma cada vez maior a reconstrução daquele estado e socorrer imediatamente as pessoas que ainda se encontram em risco. Rio Grande do Sul hoje era para sozinho estar dando conta de tudo que está acontecendo, se houvesse um pacto federativo e uma boa administração do governo federal, isso de qualquer governo federal. Mas o presidente Lula jogar responsabilidade na Câmara dos Deputados em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que somente a Câmara dos Deputados pode socorrer com as suas emendas, é uma covardia, é uma deselegância, é uma falta de educação, de sensibilidade com a casa que representa o povo. Não podemos falar de pacto federativo. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma dívida gigantesca e nem por isso ele vai deixar de ser apoiado pelo governo federal num momento como esse, deputado Osmar Terra. Vamos deixar a dívida para lá. Vamos fazer como o presidente Lula está falando. E já vamos ter aqui, o Congresso Nacional vai receber aqui um projeto do governo federal para retirar de qualquer limite, arcabouço fiscal, seja lá o que for, os recursos necessários para apoiar a população do Estado do Rio Grande do Sul. Presidente Arthur Lira, o presidente da República, o presidente Pacheco, o vice-presidente do STF, Luiz Edson Fachin, estiveram nesse último final de semana também
acompanhando de perto essa tragédia que assola todo o povo brasileiro. E claro que esta casa tomará toda a posição necessária para que possa fazer tudo possível, dando ao governo, dando a todos nós, tudo aquilo que possa ser feito nesse momento para amenizar e resolver milhares e milhares de problemas que tem ali hoje no estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, independente das posições dessa casa, é preciso respeitar a tragédia humana que está acontecendo lá. Não é tempo de fazer vindita nem patifaria. É hora de olhar para a crise humanitária que se estabeleceu naquele estado. São os irmãos gaúchos que precisam de todos, que precisam de ser aquela figura que se compadece com o que está acontecendo. Todo brasileiro tem que dar a mão. É importante que a gente tenha recursos para a prevenção de desastres. Não só atenda no período que aconteçam os desastres, mas também que a gente possa fazer uma prevenção. E recursos para a prevenção nós precisamos canalizar através do FUNCAP, do Fundo de Calamidade Pública. Nós temos o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Esse fundo está vinculado e dependendo de projeto de lei para receber recursos de multas de órgãos ambientais. O Brasil, hoje, tem que começar a se acostumar com esses eventos extremos climáticos. Nós vivenciamos isso na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Agora, o estado de Roraima está atravessando uma seca extrema. E o norte do Brasil, nós vivenciamos uma das maiores secas da história, que há uma previsão de se repetir esse ano. Solidariedade ao povo irmão do Rio Grande do Sul, atingido pela terceira vez consecutiva por uma grave tragédia, que é a maior tragédia do nosso tempo. Tragédia decorrente dos efeitos do aquecimento global, que setores da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, negam, ou pelo menos negavam até recentemente. Estamos colhendo agora o resultado de décadas de descaso com o meio ambiente. Lamentamos profundamente que esse bravo povo gaúcho esteja sofrendo da forma como está sofrendo. Em anos que não tem enchente, são anos de seca. Os anos que não tem seca, nós estamos vendo esse desastre. Neste momento, nós temos que trabalhar para salvar vidas, ter essa unidade e preparar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, que na sua economia ficou muito prejudicado. Infraestrutura que precisa ser recuperada na área da educação, das rodovias, da saúde, da economia, da agricultura, nosso agricultor que perdeu e perdeu muito, das empresas que perderam suas estruturas, do comércio que perdeu enormemente. Eu acho que cada parlamentar, pelo momento difícil do Rio Grande do Sul, pode destinar um pedaço da sua emenda para o Rio Grande do Sul. Eu já destino aqui pelo menos R$1 milhão das emendas impositivas que eu tenho, somos 513 e com certeza esse gesto todos nós deveríamos praticar. Podia citar aqui inúmeros projetos que a maioria desta casa tem aprovado e que vai no sentido contrário daquilo que precisa fazer para a gente enfrentar a crise climática. O Brasil vai gastar muito dinheiro para poder recuperar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em pouco menos de um ano, 3 eventos extremos. E eu quero dizer aqui aquilo que a ciência está dizendo, e boa parte dos parlamentares aqui não tem consciência ainda, é que esses eventos extremos vão continuar acontecendo, porque chegou a esta situação, porque não foi ouvido os alertas que eram feitos já pela ciência há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Vamos pegar
muitas das emendas que são destinadas à comissão, muitas de recurso de fundo eleitoral. Que tal a gente mandar tudo para esses desastres? Eu acho que é um bom debate a ser travado. Então, Rio Grande do Sul, este plenário está com vocês nesse momento de dor. Mudanças climáticas, aquecimento global, são temas que nós poderíamos todos os dias estarmos debatendo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos aqui nesta casa fazer esse debate que tem uma repercussão hoje no Rio Grande do Sul, mas que já teve em outros lugares, como eu já passei por uma situação dessa nas favelas, desabando a cada ano. É inadmissível que um país do tamanho do Brasil, com a diversidade climática que nós temos, nós não tenhamos uma política de prevenção aos desastres do meio ambiente. Desde 2014, quando tive a oportunidade de ser relator da LDO pela primeira vez, faço sempre esse questionamento. E o Brasil não tem dotação orçamentária para prevenção contra acidentes climáticos. Precisamos tê-los, precisamos evoluir nessa área. Tentei colocar e, infelizmente, foi vetado a inclusão de verbas para prevenção contra os acidentes. O momento é da solidariedade humana e tudo que for preciso fazer, o nosso governo vai fazer para ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar. A verdadeira reconstrução desse Estado vai depender da nossa união. Liberar as emendas, já está autorizado todas as emendas dos deputados do Rio Grande do Sul para liberar os restos a pagar e as emendas desse ano para ajudar o Estado naquilo que é necessário para a sua reconstrução. Nesse momento é momento de afastarmos qualquer tipo de politização, de polarização, de ideologia que possa haver neste Brasil em respeito às vítimas que já foram, aos familiares que sofrem, aos centenas de desaparecidos, a um trabalho que não vai ser pequeno nem rápido, com consequências econômicas, pessoais, de um preço muito caro para aquele Estado. Nós precisamos rapidamente reconstruir o Estado e reconstruir em novos moldes, garantindo que haja uma maior preservação do meio ambiente, garantindo que haja efetivo controle da política ambiental, para que a gente não veja esse fato se repetir novamente. Não é possível que a gente, assistindo a tudo que aconteceu agora, a gente não tome também medidas para garantir uma política ambiental efetiva no Rio Grande do Sul. Esse desastre do Rio Grande do Sul, transbordante, não é um raio em céu azul, não é vingança divina, é fruto do aquecimento global, dos extremos climáticos e da falta de cumprimento da legislação ambiental e do seu aprofundamento. Há, sim, uma postura negacionista, muitas vezes até aqui nessa casa, em relação às preocupações com a situação limite de colapso que vivemos no planeta Terra. Eu acho que o governador do Rio Grande do Sul foi feliz quando falou do Plano Marshall de reconstrução da Europa. Num momento como esse, não tem essa de pensar apenas nas regras fiscais. A gente tem que fazer de tudo para salvar e reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Uma tragédia de cunho ambiental, mas uma tragédia humana, que, na verdade, demonstra como nós temos que preparar as cidades brasileiras para enfrentar a emergência climática. A discussão sobre a chamada pauta verde tem grande relevância nessa casa. E a prevenção de catástrofes naturais passa a ser pauta prioritária da Câmara dos Deputados, na minha compreensão. Se o senhor considerar os helicópteros da Força Aérea, da Marinha e do Exército, nós teríamos, com toda certeza, num prazo menor de que 24 horas, feito todos os resgates necessários no Rio Grande do Sul. Mas um governo lento, lerdo, mal orientado e sem atitude, expôs os gaúchos a uma dor sem dimensão. O que nós precisamos nesse momento é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Votando uma matéria que permite, como fizemos na pandemia,
um chamado orçamento de guerra, que não precisa cumprir legislação fiscal, nem para licitação, para renúncia fiscal, para despesa, porque isso é para salvar vidas. Isso é para salvar um Estado inteiro. Penso que esses dois temas são importantes para a gente se adiantar. Um é o recurso que seja antecipado para a gente não precisar pôr depois da catástrofe. E outra, como a gente protege o nosso meio ambiente e faz com que realmente essa questão seja prioridade para nós e a gente não precise passar por essas situações ou pelo menos amenizá-las. Quando tudo isso passar, vamos nós brasileiros fazer turismo lá no Rio Grande do Sul, ajudar o povo a reconstruir as suas vidas e a economia daquele grande estado que ajudou muito o Brasil. Se não fossem os gaúchos, nós não tínhamos hoje a agricultura pujante no Brasil, que espalhou para o centro-oeste, que espalhou para o sudeste, graças à garra, ao trabalho do povo gaúcho. Lembro quando nós criamos uma comissão especial para estudar um fundo de enfrentamento aos desastres naturais. Acho que o Brasil tem que ter um fundo obrigatório que indeniza os bens móveis das pessoas. Eu acho que é fundamental a solidariedade, a partilha da responsabilidade, como também o Brasil deveria caminhar para ter um seguro da sua infraestrutura pública, que é fundamental também para preservar o patrimônio do Estado brasileiro. Para ter uma ideia, Eldorado, o prefeito está ilhado na prefeitura, porque toda a cidade está arrasada, está lá no 3º, 4º piso, com a mesma roupa de uma semana. Em Guaíba, prefeito Marcelo Maranata sofrendo, mas lutando muito. Enfim, a luta dos nossos voluntários, bombeiros militares, bombeiros civis, a polícia militar, a polícia civil, o exército está fazendo um trabalho que precisa ser reconhecido. A população, a solidariedade do povo gaúcho. Se por um lado vem a tragédia, o ser humano abre o coração. Daqui desta casa, temos que tirar esse apoio necessário que o Rio Grande precisa em todos os segmentos, de apoio financeiro, de prorrogação de dívida, de financiamento a taxa zero, de longo prazo, para que a empresa, a indústria possa se restabelecer, para que as famílias possam reconstruir seus lares com apoio nosso do governo federal, com apoio de onde quer que seja o dinheiro, nacional ou internacional. Também a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, nós temos que achar a alternativa para deixar o pagamento dessa dívida, postergar para poder fazer os investimentos. São quase, ou melhor, mais da metade dos municípios que têm dificuldades em acessos, com pontes caídas, com ruas destruídas, com estradas destruídas, em que as pessoas não conseguem se deslocar. Nós não temos água potável nos municípios, os mercados já acabaram as prateleiras, muitos municípios não têm mais combustível. Com certeza absoluta, nós vamos, sob a liderança do presidente do Senado Pacheco, nosso presidente Arthur Lira, haveremos de votar o mais rápido possível a PEC, que acabe com a burocracia para fazer com que o recurso federal chegue o mais rápido possível no caixa das prefeituras, para que nós possamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Se as pessoas já estavam com dificuldade de cumprir o pagamento desses financiamentos, imagine agora com as consequências advindas do enfraquecimento econômico por conta dessa calamidade ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul. É preciso levar em consideração e rever medidas como prorrogar as parcelas para os mutuários sem burocracia. Nossa ideia agora é de que haja uma carência, que pode ser de 1 ano ou mais para as regiões de catástrofes e de 6 meses a 1 ano para as demais regiões, garantindo assim que tragédias ambientais não sejam uma desculpa para tirar das famílias a sua moradia. É inimaginável que alguém que hoje não tem água para beber, que não tem o que comer, que não tem sua casa para morar, ainda passe pela cabeça a perturbação de que as contas estão vencendo, que o seu nome será incluso em banco de dados de proteção ao crédito, que serão cobrados juros e multa. Então, é mais do que necessário que, inclusive, medidas que nós vivemos no Brasil,
no período da pandemia sejam adotadas no estado do Rio Grande do Sul, em especial aquelas pessoas atingidas. Eu sugiro, inclusive, que a emenda de comissão, que está previsto de ser derrubado um veto, 5 bilhões e 600, possamos destinar 100% dessas emendas de comissão para o povo gaúcho. E mais do que isso, que o governo possa, de fato, desenvolver programas como, por exemplo, um auxílio emergencial, porque muita gente vai voltar para casa e não tem nada. Não tem móvel, não tem onde deitar, não tem o que comer. E o pior, corre o risco de perder emprego. Eu entrei hoje com uma PEC para que a gente possa estabelecer num gesto, e eu já estabeleço de antemão, que ao menos 10% das emendas parlamentares, sejam individuais, sejam de comissão, sejam de bancada, sejam destinadas para o Rio Grande do Sul, para reconstrução e apoio aos desabrigados. São mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais necessários ao povo gaúcho. Peço apoio a esse gesto. Começamos a cortar da carne. Podemos disponibilizar o remanejamento do fundo eleitoral. Temos um orçamento bilionário do Sistema S, que dá para complementar essa estruturação do Rio Grande do Sul. A antecipação de emendas via sistema de CIOP, para quem puder e querer dos parlamentares enviar recursos para a abertura do sistema, enviarmos para o governo do Rio Grande do Sul. Nós temos as emendas de comissões. Nós precisamos, nesse momento, urgentemente, que a Petrobras faça, primeiro, ações para congelar o valor dos combustíveis no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque o Sul é interligado. Combustível que estava a gasolina a 5,50 já tem postos de gasolina cobrando 6,50. Nós precisamos que o Tesouro Nacional encaminhe um projeto de lei securitizando as dívidas da agricultura, de custeio e de investimentos. Veja que a agricultura, toda a camada orgânica da terra agricultável do Rio Grande do Sul foi levada embora. O Rio Grande do Sul tem 70% da produção de arroz, toda debaixo d'água. Agora nós vamos ter que importar arroz para solucionar problemas, simplesmente porque o povo vai passar fome. Os negacionistas, nesse momento, precisam enfiar a viola no saco e entender que nós temos que votar nessa casa, são questões estratégicas da questão ambiental, do clima, entende? Dos agrotóxicos, do desmatamento, da preservação da umidade dos rios, das florestas, de tudo isso que está causando esse mega aquecimento global no nosso país. E eu fico perguntando por que quando é para nos depararmos com soluções para evitarmos e prevenirmos tragédias como essa, as estruturas e as iniciativas são morosas. Tudo é dificultoso, todo o procedimento depende de N fatores burocráticos. Então, nesse momento, nós temos que privilegiar a iniciativa privada, que pode ajudar nos resgates, nas doações no Rio Grande do Sul. Neste momento, estamos enfrentando escassez de água, água potável, água para beber, caminhões-pipa, doações de água de todo o Brasil são bem-vindas. Fazemos aqui este apelo, senhor presidente. E segurança. Policiais que possam ser enviados para o Rio Grande do Sul, já vem da Força Nacional, 100, não é suficiente, nós sabemos, o governador pediu 400, espero que o governo mande isso ou talvez até mais. Quando acontece um desastre, uma catástrofe, das dimensões da que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente enxerga de verdade como o nosso dinheiro dos impostos está sendo jogado no lixo, está sendo roubado, desviado, colocado no bolso de pessoas incompetentes e corruptas. Deve-se rediscutir o pacto federativo. Os estados têm que ter autonomia em relação aos impostos que arrecadam. Nós temos que ter independência financeira para garantir a capacidade de reagir às catástrofes. Nós do Acre sentimos isso na pele. Todos os anos nós temos também uma enchente que nos afeta. E já no início desse ano, nós tivemos uma das maiores enchentes no estado do Acre, onde 19 dos 22 municípios foram afetados, sendo que 2 desses municípios ficaram praticamente 90% destruídos. Então, nós sabemos a dor
que o povo gaúcho está sentindo nesse momento. Eu quero aqui agora registrar minha gratidão como gaúcho. Estamos perdendo amigos, companheiros. O Brasil inteiro se mobilizou para ajudar. Todos os parlamentares se mobilizaram para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero, em nome dos gaúchos e gaúchas, agradecer ao Brasil a extensão de mão que nesse momento nos faz. Não posso deixar aqui de me manifestar. E também do exterior. Do exterior, países nos estendendo a mão nesse momento de tragédia em que 80% do Estado do Rio Grande do Sul está destruído. A gente teve um hospital que foi inundado, que foi alagado, que foi o Hospital Ronaldo Gazola. Um desespero, 280 pacientes nos leitos de CTI. E a gente sabe o quanto é difícil cuidar de alguém quando você não tem uma infraestrutura adequada. No Rio Grande do Sul, mais de 20 hospitais foram atingidos pelas cheias, mais de 20 hospitais tiveram seu funcionamento comprometido, e foi uma situação muito difícil, está sendo uma situação muito difícil de contornar. Vamos acabar com a NTT de barrar caminhões que estão levando comida para o seu povo? Não pode isso, presidente. O povo do Rio Grande precisa de alimentos. Os caminhões têm que passar porque é doação, não tem que cobrar nada, não. A NTT é do governo federal. Peça para o presidente. Os deputados que vêm para essa tribuna dizer que estão parando o caminhão, dizer que a alimentação não está chegando, é mentira. Estão chegando e a NTT já decretou essa medida para que não pague pedágio, libere os caminhões que estão levando produtos, alimentação, remédios, roupas para o Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem que acabar com essa briga, porque quem está sofrendo nesse momento é o povo gaúcho. O valor da vida humana diante deste governo é zero. É zero. Eu afirmo novamente, é zero. Não tem responsabilidade. Já deveria estar muito além. Aí vem os ministros. Uma ministra quer atender primeiro os quilombolas, ou não sei quem. A outra diz que o dinheiro vai na hora certa. A hora certa? Desde quando existe hora certa? A hora é agora. O povo gaúcho precisa de socorro, é agora, não é depois. Agora, essa semana, soubemos que a nau Capitânia da Marinha está se dirigindo ao Rio Grande do Sul. Saiu hoje do Rio de Janeiro e levará 3 dias para chegar ao Rio Grande do Sul. Porque só hoje esse navio foi para o Rio Grande do Sul. Fazem 10 dias que a população tem sofrido com os efeitos dessa chuva. É inconcebível essa letargia que nós temos observado. Esse momento que estamos a viver com o Rio Grande do Sul, no mundo, está passando a ser um novo normal. Um novo normal das dificuldades climáticas que nos exigem reflexões, nós que estamos na vida pública, para que possamos apontar caminhos. Minha cidade, Feira de Santana, por exemplo, agora não precisa ser uma grande chuva, mas qualquer chuva, nós temos problemas hoje de drenagem. Além das dificuldades climáticas, temos que começar a refletir melhor a situação da infraestrutura das cidades, principalmente das grandes cidades, com relação à drenagem pluvial e fluvial. As cidades estão mal preparadas, as cidades cresceram. Eu peço, vocês que ainda querem ajudar, agora é que estão precisando mesmo. Doem alimentos, doem água potável, façam o que vocês puderem pelo povo do Rio Grande do Sul. Porque se formos esperar apenas pelo governo, infelizmente a tragédia será multiplicada por 1000. Quero aqui registrar a minha solidariedade pública à população do Rio Grande do Sul, num dia histórico, hoje, onde a Câmara dos Deputados reúne as suas principais lideranças, os seus principais nomes, para expressar que, num momento de comoção nacional e até internacional, não há outra posição que não seja a união do povo brasileiro em solidariedade ao povo gaúcho. Somos todos gaúchos
no dia de hoje. Imagens como a do aeroporto de Porto Alegre, coberto de água, são chocantes. Porém, mais impactante ainda é ver a quantidade de pessoas desabrigadas e que perderam tudo aquilo que tinham no plano material. Soma-se a dor das famílias que perderam seus parentes ou que possuem familiares desaparecidos. Qualquer doação será bem-vinda. Vamos mostrar que eles não estão sozinhos. Juntos, podemos reconstruir e oferecer esperança. Que a luz da esperança ilumine o caminho daqueles que sofrem e que juntos possamos superar esta tragédia e emergir ainda mais fortes como uma nação unida. Numa semana com extensa pauta de votações que terminou com sessão do Congresso na quinta, o plenário aprovou propostas que, de alguma forma, se relacionam com o desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Uma delas é a criação do Programa de Geração de Energia Elétrica para beneficiários da tarifa social, que hoje é um desconto de 10% a 65% na conta de luz das famílias de baixa renda, mas que seria gradativamente substituída pela energia gerada em usinas solares fotovoltaicas. O primeiro ponto, hoje, o povo brasileiro paga a tarifa social, que sai da conta de todos os brasileiros. Nós queremos acabar com a tarifa social. Algum deputado é contra acabar a tarifa social? Segundo ponto, acabar a tarifa social num processo gradativo e substituindo a tarifa social por usinas solares a serem implantados em áreas rurais, nas lâminas d'água, e também o relator incorporou a questão dos espaços habitacionais. Sol é de graça, deputado Domingos. É meritória, sim, a criação de uma política pública visando garantir o acesso à energia elétrica limpa, renovável, sustentável, às moradias das famílias de baixa renda. O REB, Programa de Renda Básica Energética. Concordamos com isso, muito. Esse acesso à energia elétrica garante o acesso a direitos fundamentais, à vida, à saúde, à moradia, tudo que está afetado em muitos lugares do Brasil e, notadamente agora, no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a tarifa social não é o governo que paga, ele é um custo que é distribuído por todos os demais consumidores. O que nós estamos tendo essa iniciativa com esse projeto é permitir que, através de uma série de fontes de financiamentos, a gente possa levar energia solar renovável para as comunidades carentes do nosso país, zerando a conta de energia e, com isso, também diminuindo o custo da tarifa social para todo o consumidor. Ganha aquela população mais carente que vai ter acesso aos painéis solares, que vai poder ter uma energia renovável e baixar o seu custo de energia, e ganhará também todos os demais consumidores. Ninguém aguenta mais empurrar benefícios aos outros a CDE, porque parece que a CDE é um banco sem fundo, é um caixa sem fundo. A CDE não é um caixa sem fundo. A CDE paga por cada um de nós contribuintes. Toda vez que nós empurramos para a CDE alguma conta, parece que nós estamos fazendo um bem, nós estamos transferindo para o cidadão, é como se o meu vizinho colocasse uma placa solar e eu fosse ajudar a pagar o financiamento e o pagamento daquela placa solar. Então não faz sentido. Aí eu estou fazendo para uma pessoa que baixa renda, que pode jogar na conta de outra baixa renda para pagar ela. Então não faz sentido. Nós precisamos de afirmar sempre que o governo do presidente Lula tem muita preocupação com a modicidade, muita preocupação com a questão de a gente entender a diminuição das tarifas. Mas é bom também a gente ler aqui no parecer, no próprio projeto, o parágrafo único, lá do artigo 7º, está dizendo assim, fica vedado qualquer aumento de cobrança
e da TSEE e da CDE para financiar o REB. Nós estamos atentos ao capítulo 3 do texto. Nós daremos batalha para que isso seja mudado no Senado e que este projeto não sirva para auxiliar as empresas de energia elétricas a não terem compromisso com a qualidade da luz e entre outros pontos que nós identificamos como problemático. É claro que a tarifa social de energia elétrica é uma política importante e fundamental para o país, mas nós precisamos fazê-la com responsabilidade. Em São Paulo, por exemplo, em outros municípios do Brasil, nós vimos o que foi os apagões, exatamente por conta do descompromisso das empresas fornecedoras de energia elétrica. Nós precisamos construir uma democracia no Brasil. A democracia é dar acesso a todos poderem ter acesso à energia com qualidade. E para isso, Pedro Zay, é fundamental que tenhamos uma tarifa social. E essa tarifa social vai dar exatamente essa condição de todos terem acesso com qualidade. E é isso que nós precisamos. Já foram desenvolvidos tantos programas de inclusão, Luz para Todos, vários outros acessos, mas neste momento, essa parte é fundamental. Contraditar o deputado Bongás quando ele diz que democracia é dar acesso, a dar energia de qualidade. Evidentemente, todos nós gostamos disso. No entanto, também é democrático e de bom grado cada um ficar com o produto do seu trabalho, do seu esforço. Eu pergunto ao Bongás, quem vai arcar com essa despesa? É ele mesmo ou com o trabalho alheio? Ou são os outros consumidores? Está se fazendo uma lei, na verdade, prometendo democracia e filantropia e coisas bonitinhas com o dinheiro e o chapéu alheio. Eu queria parabenizar aqui o deputado Pedro Kizai, que teve essa condição de atender aqueles que são beneficiários da tarifa social de energia elétrica, uma tarifa que nós criamos em 2010, projeto do qual eu fui relator aqui nessa casa, que beneficia 14 milhões de famílias hoje no Brasil, que logicamente tem condição de beneficiar ainda mais. Nós temos a condição agora de atender essas famílias através desse projeto que estamos votando com energia limpa, garantindo que essas famílias possam reduzir ainda mais os seus gastos com energia elétrica. Vale destacar que é muito importante que existam incentivos financeiros, recursos, para garantir que pessoas de baixa renda possam ter acesso a programas de modicidade tarifária. Mas não apenas pagar menos, pagar pouco, mas pagar por uma energia limpa. A exclusão da silvicultura do rol das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais foi outra aprovação um tanto polêmica no contexto atual. A silvicultura é o cultivo de florestas por meio do manejo agrícola e, segundo o texto, não será mais necessário obter licenciamento ambiental nem pagar taxa para realizar o plantio visando a extração de celulose de florestas como as de pinho e eucalipto, por exemplo. A urgência foi aprovada na terça e o mérito da proposta na quarta. De autoria do Senado, ela agora segue para a sanção presidencial. Estamos vivendo um momento muito difícil por todo mundo. Os sinais que estão sendo dados, inclusive o mais recente da tragédia lá no Rio Grande do Sul, nos obriga, senhor presidente, a discutir sem assodamento, com mais calma, qualquer tema que possa impactar o meio ambiente. Eu sou de uma região do semiárido brasileiro, do semiárido de Minas Gerais, da região norte do Jequitinhonha, e conheço de perto o que a silvicultura faz com o meio ambiente, com a destruição das nossas nascentes. A silvicultura causa disputa pela água, pela terra, enfim, tudo que já foi falado aqui, inclusive pelo deputado Bacelar. Eu quero reafirmar que é um retrocesso votar essa matéria aqui sem uma discussão ampla. Temos também um compromisso ambiental. Compromisso ambiental esse que faz captura de carbono, CO2, gerando milhões de emprego, tocando a indústria moveleira principalmente com os móveis de área de reflorestamento, fazendo com que o impacto ambiental seja mitigado, fazendo com que a gente tenha menos desmatamento e mais reflorestamento.
Então, a gente vai fazendo dessa forma que a gente converta todo o desmatamento em plantio consciente, plantio regrado, em plantio de florestas que vão trazer emprego, gerar renda, fazendo com que a gente pare com o desmatamento. O que é a silvicultura? São florestas exóticas plantadas. É só pensar no que está acontecendo hoje, né, para a gente ver que tem muito cinismo aqui na discussão sobre a questão do reflorestamento e o que é manter as florestas para valer. Inclusive desincentiva a plantação de espécies nativas. O que está jogado aqui é o papel e celulose, é o dinheiro, é a grana, é uma contradição enorme com o que já está na legislação. Parece uma ironia. Enquanto muitos dos parlamentares que aqui estão fazem postagem nas suas redes, lamentando o que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fazendo textão, lamentando, fazendo lamentações apenas retóricas, aqui nós estamos tendo a oportunidade de ir contra mais um retrocesso, que talvez os impactos não sejam vistos na próxima semana, mas serão vistos nas próximas décadas, e quem vai pagar são as próximas gerações. Essa é uma causa que nós temos muita vontade de estarmos apoiando. Apoiar a silvicultura é apoiar o uso racional de florestas. A silvicultura hoje praticada, ela é praticada de uma maneira moderna, protege aí os mananciais, protege também as unidades de conservação, as áreas, né, naturais e, portanto, é uma cultura que realmente ela não polui, ao contrário, ela contribui com o bem-estar do meio ambiente. Este é um projeto agressivo à natureza e ao meio ambiente. Eu sou do norte de Minas, fui criado na roça e sei que o eucalipto traz alguns benefícios econômicos, mas ele tem que ser normatizado. Onde está o eucalipto é o chamado deserto verde. Ali não prolifera nenhuma planta, nenhum animal, absorve uma quantidade excessiva de águas, e nós estamos vendo, colegas parlamentares, no norte de Minas, os efeitos maléficos. Não consigo conceber que a Câmara dos Deputados vai votar um projeto que trata de excluir silvicultura, a plantação de eucalipto e pinos de atividades potencialmente poluidoras, e que vai excetuar a fiscalização ambiental para projetos como esses, que obviamente têm potencial poluidores, e abrir brechas para que tenham atividades de plantação e reflorestamento com esse tipo de árvores, com o argumento de que se trata de recomposição de florestas, recomposição de biomas. É uma vergonha. É conhecido o fato de que a silvicultura, em geral, ela é plantada onde há pastagem degradada, locais onde já houve agricultura e o solo já não se presta a isso. É a atividade da silvicultura e o recurso por ela gerado que proporciona a recuperação das matas ciliares, da reserva legal e das áreas de preservação permanente. E também com o sistema em que a lavoura e a pecuária estão integrados, a silvicultura também permite outras culturas entremeadas a ela. Neste momento, aprovar um projeto desse, que coloca a criação em larga escala de eucalipto, de pinos, como atividades isentas de potencial destrutivo de recursos ambientais, é um absurdo. Já ouviram falar de florestas como essa, o quanto se transformam em desertos, chamado deserto verde? Esse tipo de exploração é extremamente prejudicial, desertifica a região, consome excesso de água, é altamente destrutiva, repito, ao meio ambiente. Ainda na quarta, o plenário aprovou o requerimento do deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, para a inclusão das enchentes deste ano no Rio Grande entre os tópicos de atuação da comissão externa criada em 2023 para acompanhar os danos das tragédias ambientais no estado. Este requerimento é para possibilitar que nossos trabalhos na comissão externa possam ser ainda mais efetivos, tratando não apenas dos danos causados por essa enchente deste momento e das passadas mais recentes,
para a reconstrução. Mas também, senhor presidente, peço aqui o apoio de todos para que, junto com os meus colegas federais, em particular o deputado federal Pompeu de Matos, possamos trabalhar na prevenção, na criação de alertas e na melhor coordenação de esforços em futuras ocorrências que, infelizmente, certamente ocorrerão, mas que não podem mais ser tão danosas como esta que hoje o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta. Que a Federação PT, PCdoB, PV orienta favorável à criação dessa comissão externa. O Brasil inteiro precisa olhar com carinho e com o máximo de atenção para o Rio Grande do Sul. É uma tragédia sem precedentes. Precisamos não só acolher os irmãos gaúchos, como ajudar a reconstruir aquele Estado e nos prepararmos para novos eventos. O exemplo que está sendo dado é de uma postura republicana. Parabenizo o deputado autor desse requerimento da comissão externa, deputado Van Hatten. Independente de ser oposição do governo, o governo está votando favorável. Porque é uma comissão que vai trabalhar tentando acompanhar tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo, com certeza, no resultado final, eventualmente apresentar novas propostas, que envolvam esse Estado, mas que possa servir também para outras, para todo o país. É um momento singular para esta casa, é um momento de que todas as bancadas se unem em prol do povo gaúcho, nesta proposição dos deputados Marcel Van Hatten e Pompeu de Matos, que solicita essa comissão externa. É o mínimo que essa casa pode fazer. Eu tenho certeza que o nosso presidente, que já esteve lá em loco, como já bem disse o deputado Marcel Van Hatten, e esta casa não faltará ao povo gaúcho. Os deputados aprovaram também o pedido de urgência à votação do projeto que prevê a criação do programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, estipulando benefícios fiscais a montadoras de automóveis que investirem em baixa emissão de carbono. No entanto, um dispositivo do texto determinando o fim da isenção fiscal para produtos importados no valor de até $50 fugiu da pauta ambiental e levantou crítica de alguns deputados. Veja como é cruel o raciocínio do governo. O mais rico que tem condição de sair para o país e comprar até $1.000 isentos, esse o governo não vai mexer. Esse o governo Lula não fala nada. Esse o governo Lula não faz nada. Esse o Haddad não mexe. Agora o mais pobre que não tem condição de viajar para fora do país e que faz compra aqui de até $50, já pagando ICMS até sobre o frete, esse vai ser taxado em mais 60% e cumulativamente os impostos vão chegar em 92%. Digamos que a indústria nacional produza um copo desse. E lá na China tem o mesmo copo sendo produzido. O consumidor vai preferir comprar o copo da China, senhor presidente, porque nós temos isenção de compras até $50. E quando o consumidor deixar de comprar o copo produzido na indústria brasileira, nós estaremos quebrando a indústria brasileira, fragilizando a indústria brasileira. E nós estaremos, senhor presidente, fortalecendo a indústria internacional. Nós temos um governo que quer taxar de qualquer jeito os mais pobres. E agora é com a dona de casa, é com o cidadão que compra, faz aquela pequena compra na internet para melhorar a sua qualidade de vida. É um absurdo isso. Por isso que o PL se posiciona contra o requerimento de urgência desse projeto. O projeto inteiro ele trata de aumento de arrecadação, mais tributação, mais custo no lombo do brasileiro, tanto pela taxação de compras de produtos estrangeiros, como uma taxação escondida, maquiada, chamada de multa compensatória. Além de ter que pagar o DPVAT daqui em diante, precisa pagar uma multa compensatória, aliás, de 20%, caso haja a compra de uma marca não escolhida pelo Ministério. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Hoje celebro sua vida e seu legado. Seu impacto nesse mundo é eterno.
Com amor e gratidão, você será para mim sempre lembrada com amor, gratidão e admiração. Descanse em paz, minha amada mãe. Seu espírito vive em mim e seu amor guiará meu caminho para sempre.